Foi só o trem caindo em cima. Eu não achei que ia cair, não, porque eu só via poeira. Quando caiu, todo mundo assustou, né? Mas eu sei que foi muito triste. Um caso que clama por justiça. Passados mais de 10 anos, família de motorista de ônibus morta em desabamento de viaduto em Belo Horizonte ainda aguarda soluções do judiciário. Hoje vamos entender os trâmites dessa tragédia. Está no ar o Expresso Alerta Justiça. O clima de Copa do Mundo em Belo Horizonte foi interrompido no dia 3 de julho de 2014 por uma tragédia. A queda do viaduto Batalha dos Guararapes, na Avenida Dom Pedro I, na altura do bairro Planalto, região da Pampulha, que deixou 2 mortos e 23 feridos. Por volta de 2h50 da tarde, a alça sul do viaduto veio abaixo, atingindo um micro-ônibus, um carro de passeio e 2 caminhões. A motorista do coletivo, Hanna Cristina dos Santos, de 24 anos, e o do carro, Charles do Nascimento, de 25, morreram na hora. Minha mãe, ela me arrumou, que aí a gente ia encontrar com meu padrinho, meu tio, e aí eu ia pra casa dele, porque eu também ia direto pra casa dele, ficar lá com a minha prima e tal. Aí ela me arrumou toda, assim, e aí a gente foi pro ônibus. Aí eu não lembro bem o que aconteceu, eu só lembro quando a gente entrou aqui na Pedro I. Em segundos antes de a estrutura desabar, Hanna conseguiu frear o coletivo, salvando os 23 ocupantes do ônibus que estavam a bordo, incluindo a filha na época com 5 anos de idade. Ela era uma pessoa muito boa, uma pessoa que tirava o que era dela para ajudar uma pessoa. E ela provou isso na hora de ir embora. Porque ela deu a vida dela pelos 23 passageiros que estavam no ônibus. Porque o que todos me falaram, que me procuraram naquele momento tão doloroso, foi para falar comigo que ela tinha sido uma heroína. Porque se ela quisesse, ela tinha salvado ela. E o resto do ônibus tinha ido todo mundo embora. E ela não fez isso. Ela pediu para eu ir para trás, né? Ficar perto da minha tia, e aí no que eu sentei assim, já foi um boom, tipo, muito forte. Aí eu bati a cabeça na escada e voltei. Aí eu meio que desmaiei assim, aí quando eu acordei eu vi minha mãe daquele jeito, aí eu comecei a gritar e minha tia tava presa nas ferragens. Aí minha tia ficou, tipo, mesmo muito machucada, ela ficou tentando me ajudar. Aí tinha uma outra moça assim, que ela tava mexendo comigo desde a hora que que ela entrou no ônibus. Aí ela me puxou assim e me levou pra fora do ônibus e eu não tava entendendo, eu não conseguia chorar nada, eu só tava gritando. E aí, muito assustada, porque eu vi a minha mãe, tipo, enfim. De acordo com a Polícia Civil, a queda da alça sul ocorreu porque as construtoras desprezaram normas mínimas de segurança e se omitiram de impedir a tragédia. As investigações apontaram que o desabamento era previsível e iminente durante o processo de retirada das escoras da obra. O laudo apontou que a causa da queda foi um erro no cálculo do bloco de fundação da alça sul do viaduto. O bloco deveria ter mais ferragens para suportar a pressão, apontou a polícia. Eu fiquei traumatizada. Eu vejo viaduto agora, eu não quero nem passar perto. A gente estava indo, só que o ônibus estava fazendo um percurso por causa da obra da Copa, que ia ter a Copa aqui, né? Aí ele estava indo lá atrás e voltando, só que quando ela veio assim, aí lá longe, assim, parecia uma fumaça, mas não era fumaça, era poeira do viaduto que estava tirando os enxertos lá que eles colocam para... Aí estava indo, né? De repente, foi boom de uma vez. Foi só o trem caindo em cima, eu não achei que ia cair não, porque eu só via poeira. Quando caiu, todo mundo assustou, né? Mas eu sei que foi muito triste. Segundo a perícia, o projeto foi executado exatamente como planejado, sendo a queda consequência do erro estrutural do projeto elaborado pela Consol. 6 engenheiros responsáveis foram condenados criminalmente. Passados 10 anos, nenhum deles cumpriu a pena. Nossa, eu fiquei anos sem passar ali. Não tinha coragem. Não tinha coragem. Tudo traz essa lembrança de volta. Tudo traz essa lembrança. O único culpado de tudo isso se chama Ozanir.
Por que eu vou te dizer? Porque na hora eles chegaram para ele mandou tirar o escoramento. E os trabalhadores falaram com ele que não podia fazer isso porque estava dando um estalo e que se tirasse ia acontecer alguma coisa. Ele simplesmente virou e falou: pode tirar, o escoramento não nasceu aí. E não demorou 3 minutos para o viaduto cair. As investigações iniciaram-se em 2014 e foram concluídas em 2015, quando o Ministério Público denunciou 11 pessoas à Justiça. As condenações só vieram em dezembro de 2020 e os recursos estão sendo analisados até hoje. Dos 11 réus, 2 morreram no curso do processo, 2 foram absolvidos por falta de provas e 1 teve o julgamento desmembrado por ser estrangeiro. Os outros 6 foram considerados culpados. Os crimes atribuídos a 2 deles prescreveram pela idade avançada. As penas de outros 3 foram convertidas em pagamento de indenização e perda do direito de atuar como engenheiros. Na época eles fizeram o velório, a Covan nos deu outro ônibus. A indenização não resolveu nada, né? Porque tem a indenização, mas não resolveu nada ainda. E ficaram de pagar a pensão da Ana Clara. A justiça brasileira ela é bem lenta, né? A gente sabe aí da morosidade que infelizmente acompanha aí os nossos tribunais, mas eu vejo que poderia ter um empenho um pouco mais eficiente, né, do judiciário para dar uma atenção especial para esse processo. Eles puderam recorrer em liberdade e também houve a substituição, né, a possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade pela prestação pecuniária, né, e com isso a gente aguarda o trânsito em julgado para dar seguimento nessas indenizações. Apenas 1 foi condenado à prisão e pagamento de multa. As condenações foram por causar desabamento com resultado em morte e lesão corporal. Entretanto, as sentenças foram em primeira instância e só é possível determinar início de cumprimento de pena após condenação na segunda instância. Nada foi feito, mas eu espero em Deus que vai acontecer. Vai acontecer, que a gente precisa desse retorno. Os responsáveis pela tragédia do viaduto Batalha dos Guararapes incluem engenheiros das construtoras, Consol Engenheiros Construtores Limitada, que fez o projeto, e da Coan S.A., que fez a execução, além de servidores da Prefeitura Municipal, vinculados à Sudecap. A única pena de reclusão mantida foi a de Osanir Vasconcelos Chaves, da Coan, condenado a 4 anos e 8 meses, por não ter agido após ser informado sobre estalos na estrutura. Os demais réus receberam penas alternativas, como indenizações e perda de cargos. Pessoal da obra, como encarregados de forma, mestre de obra, e até outros funcionários que estavam lá da Covan, começaram a escutar estalos. Foi avisado e a direção da obra mandaram continuar a retirada do escoramento. Uma abertura maior do vão central, o viaduto da Alça Sul fletiu. Por quê? É um vão extremamente longo, em curva, desnivelado, e os cabos de proteção, que são os cabos de aço que seguravam, que são as armações que seguravam esse tramo, eles estavam sem injeção de nada, cimento. Foi até questionado por qual motivo estavam tirando o escoramento sem essa injeção. Foi respondido que era uma prática convencional que eles faziam em todos os outros viadutos ali da Avenida Pedro I, como da Avenida Portugal, como Montese e os outros anteriores. Por que os outros não caíram, só esse? Os outros não caíram, mas chegaram a ser objeto de deformação. Tanto é que a da Avenida Portugal passou por reforma, por reforço, da Montese foi feito teste de carga estático e ele teve deformação significativa. As janelas para as pessoas entrarem nesses viadutos tem que ficar por baixo e não por cima no pavimento asfáltico, até porque ele está passando os veículos. Como que você vai parar o trânsito para fazer manutenção? Isso é impossível, além do fato de que se você abrir janelas de inspeção na parte superior do viaduto, você vai deixar aquele pavimento, que é uma laje,
armada, com uma série de cabos praticamente mais enfraquecida. O viaduto Alça Sul ele entrou em desabamento e o Alça Norte ficou intacto. Como os dois tinham projetos similares, a perícia pediu para deixar a Alça Norte intacta, que a perícia ia avaliar isso de uma forma muito mais rápida, porque você tem um modelo idêntico. Ficaria muito mais fácil você pegar o viaduto intacto, avaliar como ele foi construído e chegar nas conclusões do que poderia ter causado o fator principal da ruptura. Porém, a prefeitura, através do prefeito da época, solicitou em juízo que demolisse o Alça Norte e demolisse o tramo inteiro que caiu sobre a Avenida Pedro I. Os servidores da SUDECAP, José Lauro Terror, Cláudio Marcos Neto e Mauro Lúcio Ribeiro, foram condenados em primeira instância, mas seguem sem cumprir penas definitivas. Mauro alega que sua função era administrativa e não envolvia fiscalização técnica. O caso ainda tramita na Justiça, sem definições legais, depois dos recursos apresentados desde o ano de 2021. O Ministério Público busca ressarcimento de R$ 33 milhões pelos danos, incluindo as construtoras e herdeiros de réus falecidos. A obra em si, ela já trazia prejuízo para o condomínio, porque ela ia subindo e ia margeando as janelas do condomínio, coisa que a prefeitura tinha falado que não ia acontecer. Com a queda do viaduto, houve um boom de emoções fortes, que trouxe um prejuízo emocional muito grande para todos da coletividade aqui. Esse prejuízo, ele trouxe danos assim, até hoje vividos, porque é um dano, é um estresse pós-traumático que ele sobrevive ao longo de todo esse tempo. Dentro de recurso, nós estamos ainda travando os recursos, né, para poder ter uma decisão final. Ou seja, até agora ninguém recebeu nada. Não, ninguém recebeu nada. A concepção foi do sistema de um corredor de ônibus, onde a prioridade do ônibus era essencial. Então, para isso, ele funcionaria o mais livre possível. O viaduto caindo e não se reconstruindo ele, o corredor ficou de um jeito diferente. Mas nem por isso ele não funciona. A cidade toda funciona com semáforo, o centro da cidade funciona com semáforo. Então, assim, funcionar, funciona. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que os processos continuam em andamento e aguarda determinação judicial sobre servidores. A Consol negou responsabilidade pela construção, afirmando que não participou da obra após o término do contrato inicial. A Coam atribui o colapso às falhas do projeto executivo, elaborado pela Consol, e a defesa de Mauro Lúcio alega que ele não tinha responsabilidade técnica sobre esta obra. A filha de Hannah Cristina, que apareceu ao longo desta edição, lembra com detalhes do dia do acidente, em entrevista à Record Minas. Machuquei aqui na minha cabeça porque eu bati muito forte. E aí eu tenho uma cicatriz aqui assim também. Não tava entendendo o que estava acontecendo, eu tava muito assustada e eu tava sentindo dor. E aí eu lembro que eu tava, tipo assim, eu tava me sentindo muito deslocada, porque eu não conhecia aquela mulher, eu não conhecia ninguém que tava à minha volta, só a minha mãe que tava lá dentro. Eu queria minha mãe e minha tia, e eu não achava elas, não tinha como eu entrar no ônibus, a mulher tava me segurando muito forte. Aí a minha tia chegou assim e, tipo, me puxou, falou, me dá minha sobrinha aqui, e aí a gente foi pro carro e levaram a gente pro hospital. Ele nunca realmente me falou, sua mãe morreu. Eu fiquei no hospital uns dias, eu não fui embora no outro dia. Eu cheguei no hospital, aí meu pai foi lá, ficou comigo, meu pai e minha madrasta, e da época, mas assim, ninguém me falou, sua mãe morreu. Eu só, sempre falam pra mim, sua mãe virou estrelinha, e eu ficava assim, não entendia. Ninguém nunca realmente me falou o que realmente aconteceu, sabe? Eu fui entendendo com o tempo sozinha. É muito angustiante, sabe? É muito angustiante, porque eu sei o que passa na minha cabeça todos os dias sem ela, porque não é fácil a gente crescer sem mãe, né? Não é fácil, tipo, principalmente acho que na idade que eu tô, que eu me vejo em muitas situações que eu precisaria dela, e eu não tenho. Eu tenho minha avó, eu tenho minha tia, eu tenho meu pai, meu avô, eu tenho minha família que me apoia muito. Mas não é minha mãe.
Não é e nunca vai ser. Então, assim, é muito angustiante. É a falta de uma conversa, de um abraço. É. Me dói muito. Eu acho que ninguém nunca vai entender, sabe? Infelizmente, é um caso que até hoje não tem solução. A justiça clama por esse caso e, infelizmente, as devidas penalizações não foram cumpridas. O desejo por justiça corre nas veias de cada pessoa que sobreviveu ou foi abalada por aquele acidente. A família das vítimas e pessoas que moram na capital mineira ainda clamam por uma solução neste caso. E você percebe como a incompetência política deste país resulta em vítimas fatais. Este viaduto, ele foi construído para a Copa do Mundo de 2014. A intenção, na época, era melhorar o fluxo de ônibus do corredor do MOVE, fazendo com que os coletivos que passassem por ali não precisassem ficar parando por causa de semáforo. Do que adiantou? O viaduto foi construído, fizeram ele de qualquer jeito, infelizmente houve o acidente e, no fim das contas, o viaduto foi demolido. Hoje, ali no local, existe um cruzamento, com semáforo, que cumpre muito bem o seu papel, como o engenheiro de trânsito disse há pouco aqui no vídeo. Então, assim, é uma solução mais simples? De fato é. O ônibus não vai passar direto pelo corredor. Ele vai ter que parar uma hora no semáforo. Porém, se essa iniciativa tivesse sido feita lá em 2014, não estaríamos aqui agora falando dessa tragédia. Foi um viaduto construído apenas por mera política eleitoreira de Copa do Mundo, com os políticos visando apenas encher o bolso de dinheiro. E enquanto isso, vidas foram ceifadas. Não só vidas foram ceifadas. A população que mora na região seria altamente afetada por esse viaduto. Tanto que ele passaria, conforme a advogada e moradora do condomínio ao lado disse, o viaduto passaria bem na janela dos condôminos. Ou seja, foi uma obra mal pensada e mal planejada, que infelizmente resultou nesta tragédia. Mesmo passados esses 10 anos, que Deus possa sempre confortar os corações das famílias das vítimas. Esperamos agora que a justiça seja feita, o mais breve possível, mesmo já tendo passado 10 anos do caso. Ela morreu em vão? Assim, eu sei que ela salvou muitas vidas, mas para as pessoas... Gente, a minha mãe morreu, a filha da minha avó morreu, ela é mãe de alguém, ela é filha de alguém. E as pessoas não vão fazer nada, isso é muito revoltante. Eu tô aqui, mas eu não tô inteira mais, porque um pedaço de mim foi embora há 10 anos atrás. Nunca mais vou ter minha mãe de volta, meus filhos não vão ter vó, eu nunca vou ter essa pessoa. As pessoas conhecem mais a minha mãe do que eu conheço. Então, assim, se coloque no meu lugar, se coloque no lugar da família, porque não tem nem explicação pro que eu sinto e nunca vai passar. Nunca vai passar. Essa dor. Termina aqui o nosso Expresso Alerta Justiça. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Até a próxima.